Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre dor no peito. Eu vou falar sobre as principais causas de dor no peito e no final do vídeo dar algumas pistas de que tipo de dor nos preocupa mais e que tipo de dor a gente deve procurar com urgência o hospital. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Bom, eu vou separar aqui causas de dor no peito em dois blocos. As causas leves, que são aquelas doenças de mais fácil tratamento e mais benignas, e as causas graves, que são aquelas doenças de mais difícil tratamento e que ameaçam mais a vida. Então já dá aquele like no canal, se inscreve, compartilha isso com os outros amigos e bora continuar. Vamos começar falando então das causas leves. Eu vou listar aqui algumas e a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Então vamos lá. Doença do refluxo, asma, pneumonia, dor muscular, ansiedade, herpes zoster e dor nas mamas nas mulheres. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A doença do refluxo. Por que a doença do refluxo pode dar dor no peito, ou dor precordial, ou dor torácica? O nosso esôfago é um órgão que se localiza na região torácica. Ele vem aqui desde o início do pescoço até o início do abdômen. Então, a grande parte do esôfago está no nosso tórax. Quando a gente tem um refluxo, o ácido do estômago sobe para o esôfago, irrita o esôfago e o esôfago faz espasmos, ou seja, contrações. Esses espasmos provocam muita dor no peito. Então, o paciente com doença do refluxo pode sim ter dor no peito. Como que a gente vai reconhecer? Geralmente é aquela dor que piora depois que o paciente come algum alimento gorduroso, fritura ou muita quantidade de comida. E geralmente é aquela dor mais em queimação, em ardência. Próximo tópico, vamos falar da asma. Por que a asma causa dor no peito? A asma é uma doença que inflama cronicamente todas as nossas vias aéreas. E numa crise asmática, por conta do estreitamento dos brônquios, a gente pode sim ter algum grau de dor no peito. Como que a gente reconhece? Na grande maioria das vezes, a asma ela vem acompanhada de alguns sintomas clássicos. Falta de ar, aquele chiado no peito que a gente chama de sibilo, tosse seca persistente e geralmente o paciente já tem um histórico recorrente de asma, porque é uma doença crônica. Então, às vezes, desde lá da infância ele tem crises de asma. Aí é de mais fácil reconhecimento. A pneumonia. Como que a gente vai reconhecer a dor da pneumonia? A grande maioria dos casos, a pneumonia, ela causa uma síndrome infecciosa pulmonar que o paciente vai apresentar tosse, na maioria das vezes com secreção, então aquela tosse com catarro mais amarelado, tá? Pode ter falta de ar se for uma pneumonia muito extensa e a dor torácica, ela geralmente é uma dor que piora com a respiração, porque o pulmão está inflamado, muitas das vezes próximo ali da pleura. E aí quando você inspira profundamente, você estende o pulmão, e estende mais essa pleura, dá uma esticada nela, e isso pode provocar a dor. Então a pneumonia na maioria das vezes é isso, é febre, tosse com catarro e às vezes essa dor que piora com a respiração. Próximo tópico, herpes zoster. A herpes zoster é uma infecção da pele, é um vírus que causa uma infecção da pele. Então, geralmente, o paciente vai ter várias lesões que a gente chama de vesícula, é como se fosse um monte de bolinha de água na pele do paciente. E essas lesões, elas ficam agrupadas. Então, se você tem um perfil com um paciente com essas lesões na pele e a dor localizada naquela lesão, muito provavelmente herpes zoster. E se as lesões forem no peito, o paciente pode se manifestar com dor torácica. Ansiedade. Como que a gente reconhece uma ansiedade? A ansiedade atualmente é a principal causa de dor no peito. Então é muito comum na emergência a gente ver dor no peito por conta de ansiedade. E geralmente o paciente com ansiedade ele tem um conjunto de sinais e sintomas que nos indica mais a pensar em ansiedade. Então geralmente é aquele paciente agitado, é um paciente que tem formigamento nas mãos, às vezes tem formigamento no corpo todo, sensação de boca seca, mal-estar, falta de ar. Então assim, são vários sintomas juntos além da dor no peito. Então, quando você pega um quadro assim, sem outra causa provável, sempre pensar em ansiedade. Dor nas mamas. As mulheres, elas podem ter dor nas mamas por inúmeros motivos. Pode ser um nódulo, pode ser um cisto, pode ter sido um trauma, pode ser a amamentação, pode ser a fase ovulatória da mulher. Então, sempre que a dor for localizada mais na mama, é bom ter uma avaliação de um ginecologista. Bom, fechamos então as principais causas leves, agora vamos falar das causas graves, que nos preocupam mais e que ameaçam a vida do paciente. Eu vou listar 3 principais causas graves. O infarto agudo do miocárdio, ou seja, o infarto do coração, o tromboembolismo pulmonar, que seria no caso a trombose das artérias do pulmão,
e a dissecção de um aneurisma da aorta. A aorta é nosso principal vaso arterial que sai do coração e essa artéria, às vezes, ela pode ter essa complicação. Então vamos passar um pouquinho sobre cada um desses três. O infarto agudo do miocárdio, que é o que mais assusta todo mundo. Como que geralmente se comporta a dor do infarto? O infarto ele vem por uma isquemia, ou seja, uma redução de fluxo sanguíneo para o músculo do coração. Então isso não acontece da noite para o dia. Geralmente o paciente vai ao longo de anos formando uma placa de colesterol que vai diminuindo o fluxo da artéria para o coração e aí em um determinado momento essa placa pode se romper, formar um trombo em cima e aí oclui completamente a circulação e ele tem um infarto. Então, geralmente é um paciente que já vem de um bom tempo tendo dores torácicas. E o tipo da dor do infarto, geralmente é aquela dor mais em aperto. O paciente geralmente leva a mão assim no peito, mais do lado esquerdo aqui, apertando assim, reclinando um pouquinho. Esse é um tipo de dor que preocupa a gente. Então, se ele tem isso com frequência, principalmente relacionado a esforço físico, fala, poxa, toda vez que eu faço algum esforço, eu sinto uma dor em aperto aqui no peito. Esse é um paciente que a gente tem que ficar mais alerta. E se essa dor for intensa e persistente, pode ser que ele esteja infartando. Então, o infarto sempre se apresenta de uma forma assim, mais intensa do que os outros casos que eu comentei. Falando agora do tromboembolismo ou trombose da artéria pulmonar. Como que se comporta isso? A formação de um trombo na artéria do pulmão e aí aquela parte que foi comprometida pelo trombo vai ter dificuldade de circulação sanguínea. Então vai ter isquemia de algumas regiões do pulmão causando dor no tórax. Geralmente a trombose pulmonar ela vem de um trombo da perna. O trombo da perna se desprende, que a gente chama de êmbolo, e sobe até o pulmão. E aí quando ele impacta no pulmão, causa todos esses sintomas. Como que seria mais ou menos a apresentação? Na maioria das vezes é um paciente que já tem histórico de inchaço nas pernas ou trombose nas pernas, e aí de repente esse paciente começa a ter falta de ar e dor no peito. A falta de ar e dor no peito aguda, principalmente quando tem relação com a respiração, nos faz pensar sempre em trombose pulmonar. Então aquele paciente que de repente começou a ter falta de ar, dor no peito e quando ele respira fundo piora, esse é um paciente que a gente tem que ficar mais preocupado. E por último, o aneurisma dissecante da aorta. Como que seria isso? A aorta é um vaso muito calibroso que a gente tem saindo do nosso coração, que leva todo o sangue arterial praticamente para o nosso corpo. Eventualmente, essa aorta ela pode ficar dilatada, que a gente chama de aneurisma. É quando ela cresce, assim, ela fica mais dilatada ou ela forma uma nova bolsinha assim do lado dela. E esse aneurisma, às vezes, por conta da pressão arterial, esse aneurisma ele pode dissecar. É como se o sangue ele fosse penetrando pelas camadas da artéria. E isso causa muita dor. Então, geralmente, é um paciente que se apresenta com uma dor excruciante, aguda, muito súbita. Então o paciente está muito bem, do nada ele começa a ter uma dor absurda. E a característica típica dessa dor é uma dor tipo enfacada que atravessa o tórax do paciente. Então ele sente uma dor no peito muito intensa, aguda, enfacada, que vai desde aqui da região anterior até as costas. Esse tipo de sintoma é sempre preocupante. Então se tiver um desses três, do infarto, do tromboembolismo e do aneurisma, esse paciente sim tem que ficar vigiado no hospital até rastrear isso melhor. Bom, falamos então das principais causas de dor torácica. E agora, quando que devemos procurar um médico? A princípio, assim, qualquer dor no peito é importante ter uma avaliação médica. Só que algumas dores no peito são mais tranquilas e a gente consegue investigar com calma no consultório. E outras são mais preocupantes e o paciente deve correr imediatamente para a emergência. Então, quais seriam os sinais de alarme que obrigam o paciente a correr diretamente para a emergência? Aquela dor que ela é muito intensa, então é uma dor muito forte, não está melhorando com medicação, esse tipo de dor tem que ir para a emergência. A dor que é muito persistente, então assim, mesmo ela sendo uma dor leve, moderada, é uma dor que está persistindo muito, está durando o dia inteiro, está durando mais de um dia, e esse tipo de dor deve ser avaliada na emergência também. A dor que tem uma característica mais de aperto, então aquela dor que aperta o tórax do paciente, esse tipo de dor é uma característica sugestiva de dor cardíaca, então também deve ir rapidamente para a emergência. A dor que irradia para o braço esquerdo ou para o pescoço e a mandíbula esquerda aqui. A gente tem terminações nervosas ligadas ao coração que vão também para essas regiões. Então, uma dor cardíaca, ela pode irradiar para a mandíbula esquerda e pode irradiar também para o braço esquerdo. Então, teve uma dor com essa característica, procurar imediatamente a emergência. E, por último, uma dor torácica que tem relação com
dispneia, que seria falta de ar. Então, o paciente tem dor no peito e falta de ar, é importante procurar a emergência porque pode ser um quadro um pouco mais sério. Bom, muito obrigado aí por ficar até o final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê aquela curtida aí para fortalecer novamente e até o próximo.